programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre a terapia cognitivo-comportamental, mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto de hoje, nós ouviremos uma outra dica de saúde do Dr. Mário Caporal. Como eu estava falando sobre o enfisema pulmonar como uma doença pulmonar crônica, enquadrada dentro a doença pulmonar obstrutiva crônica, por um processo degenerativo que muitas vezes de evolução de anos acomete principalmente as pessoas acima de 40 anos de idade, principalmente aqueles que têm o hábito de fumar, que fumam há muitos anos, ou aqueles que estão num meio ambiente muito poluído, ou trabalham num lugar insalubre de poluição, os próprios gases do meio ambiente, a própria poeira, tudo isso pode levar com o tempo a um processo degenerativo dos septos alveolares. E daí surgir o enfisema. O enfisema é uma doença crônica que leva o paciente a falta de ar, conhecida como dispneia. Começa muitas vezes ao grande esforço, depois ao médio esforço e ao pequeno esforço. Então, o enfisema pulmonar é uma doença que tem que ser acompanhada, diagnosticada a tempo, para que possa dar uma condição melhor de vida para aquele que é portador. Uma terapêutica ideal, bem indicada, com certeza o paciente terá condições de vida melhor, porque o enfisema, na realidade, debilita muito a pessoa, impossibilitando, dependendo do grau do enfisema, possibilitando até a pessoa de desenvolver os seus trabalhos habituais. E já que estamos falando em saúde, não tem como não lembrar que a Ecoclínica tem atuado há mais de 30 anos e com excelência aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Voltando então, nós estamos recebendo aqui no estúdio a psicóloga Maísa Diomário da Rosa e nós estamos trabalhando a questão da terapia cognitivo-comportamental. Quem, em algum momento da sua vida ou não conhece alguém que já precisou de terapia, E a gente sabe que, infelizmente, ainda existe resistência, ainda existem algumas pessoas que acham que é bom para outros, não para si, infelizmente. Então, nós estamos trazendo hoje a psicóloga para tentar desmistificar algumas coisas relacionadas à terapia. Em muitos casos, o paciente ele já vem fazendo um tratamento com a parte medicamentosa, com um psiquiatra. E acaba sendo encaminhado para a terapia, Por que isso é importante, essa junção da parte do acesso ao psiquiatra, fazer o uso da medicação e a terapia? Porque geralmente eles são associados ou não? Isso. A importância realmente, porque o medicamento ele vai agir até certo ponto, ele não faz essa reestruturação cognitiva, ele não vai mudar o pensamento da pessoa, ele age mais nos sintomas realmente, vai aliviar os sintomas. Então a gente chama de um tratamento combinado, a importância desse tratamento. Até já tem estudos que comprovam que a terapia cognitiva, ela potencializa o medicamento, Então acaba, por isso essa importância realmente, do encaminhamento de um para o outro, E de ver quando realmente a pessoa precisa, do medicamento e precisa da terapia. Mas em 95% dos casos a pessoa precisa de terapia, muito difícil quando não.
E já aconteceu do inverso, de tu estares atendendo um paciente que foi para fazer terapia e tu encaminhar para o psiquiatra para o uso de medicação? Muitas vezes. Acontece, né, o inverso, até porque a gente tem, né, que ter essa noção de quando o paciente realmente vai precisar da medicação, que tem casos que a medicação é imprescindível, né, e a gente tem que saber a hora, né, de fazer esse encaminhamento. Certo. Esse tipo de terapia, essa abordagem é indicada para crianças também? Você faz esse tipo de atendimento? Faço. Atendo crianças também. É indicada sim. Hoje em dia ela vem mostrando essa eficácia dela já desde a fase infantil mesmo, né? Que daí é a terapia cognitivo-comportamental na infância, né? Lógico que muda algumas maneiras de a gente abordar, né? O adulto e a criança, mas o foco continua sendo o pensamento. Da mesma forma com criança? Da mesma forma. É usado com criança geralmente até para, de repente, os pais que estão nos assistindo, porque eu conheço alguns pais que tiveram a indicação, mas ficam meio receosos, acabam não levando, já vou estimulando meu filho para esse tipo de coisa desde tão cedo, e às vezes muito pelo contrário, vai estar evitando algumas coisas lá na frente, né? Para os pais entenderem, é usado algum brinquedo, é só a questão do diálogo, como é que funciona especificamente com criança? Com criança é usado sim, é usado brinquedo, é uma coisa bem lúdica também, né? Tem essa parte que não tem com o adulto, né? Então acaba usando o brinquedo, tem outros materiais específicos que são os baralhos que a gente fala, né? Baralho da emoção, baralho do comportamento, então tem materiais específicos que diferem isso, mas o foco mesmo é o pensamento, né? Tudo, como tu falou, até que eu achei importante, até previne realmente muitas coisas na fase adulta, né? Só que essa coisa da mistificação, né, de ficar pensando que vai estar estimulando a criança já a precisar, né, da ajuda de um psicólogo, às vezes faz os pais evitarem realmente, né, podendo estar evitando muitos problemas no futuro. Com certeza, o adulto que somos hoje reflete muito a criança que fomos. Com certeza. Isso é a importância, eu sempre comento com os amigos que são pais, a importância que nós temos enquanto educadores, enquanto formadores, né? A gente forma a opinião de um filho, de um caráter, personalidade, isso você como psicólogo deve perceber no consultório, né? Isso, até o atendimento infantil, a primeira avaliação é com os pais, né? A avaliação inicial é com os pais. Então a participação deles realmente é muito importante no tratamento infantil, né? São chamados periodicamente às sessões, né? Então isso é também imprescindível, a participação dos pais no tratamento infantil. Certo, você comentou a questão de que quase não há abandono de tratamento, né? Que as pessoas que começam terminam, mas de repente nessa sua abordagem, né? Eu já ouvi falar de muitas pessoas que começam e não terminam. Para quem está nos assistindo, assim, né? Qual é a seriedade que a gente fala em matéria de doença, quando a pessoa abandona o tratamento, um diabético, um hipertenso, é muito sério, né? Se ele não faz uso da medicação a longo prazo. Para os pacientes que têm indicação de terapia e param no tratamento, qual seria a seriedade disso? Ela pode, né, ter alguns danos realmente, né, porque começar e não terminar acaba às vezes piorando o quadro, né, então a terapia cognitiva, talvez eu não vejo tanto essa coisa do abandono como em outras abordagens, porque como ela é muito focada no hoje, né, no agora, ela acaba tendo um resultado mais rápido do que outras, né? Algumas abordagens o paciente vai chegar e vai ficar falando do passado, da infância, da adolescência. Na terapia cognitiva é importante eu saber o que aconteceu na infância, na adolescência, porque, lógico, muito explica o hoje, né? Mas não que eu vou ficar focada naquilo, né? O meu foco é o agora. Então, a gente acaba vendo um resultado mais rápido, tendo alta para o paciente também mais rápida. Então, talvez por isso que eu não vejo o abandono, né? Talvez tem outras abordagens onde o paciente já está fazendo terapia há 5, 6 anos. A terapia cognitiva tem um prazo bem menor, né? Ela acaba sendo, por ser focada no problema, o paciente atingiu aquele objetivo, ele é liberado, né? É dado alta para ele. Certo. O programa Estação Saúde vai para mais um intervalo, mas a gente já volta. Fica ligadinho com a gente.